Fala empreendedor, estamos em mais um episódio do podcast Destravando e hoje é um episódio especial porque temos aqui Fred Fonseca, que ele é gerente do Banco do Nordeste de Arapiraca, e aqui mais uma vez Vânia Albuquerque, ela que é presidente da Instância do Agreste. Instância do Agreste. Então hoje vamos falar aqui sobre turismo, sobre desenvolvimento econômico. E Regis, quer começar? Vamos começar, parceiro. Você que está nos vendo, boa noite, boa tarde, ou bom dia, boa madrugada. Olha, hoje nós vamos falar aqui sobre um convênio especial do Banco do Nordeste com a Instância do Agreste. Mas antes de mais nada, essa nossa líder vai falar sobre a nova conquista. Toda vez que eu encontro com ela, eu fico feliz porque tem sempre uma nova conquista. Então ela tem uma nova conquista para dizer o que é a Instância do Agreste, que é vinculada à área de turismo, conseguiu agora nos últimos 15, 20 dias. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Regis. Boa noite, Lucas. Então, a Instância do Agreste está avançando na regionalização, na governança, na interiorização, e a gente precisava de um termo de utilidade pública e acabamos de ser agraciados, vamos dizer assim, né? Pela Lei 9.840, que determina que as associações, nós somos uma associação que nós precisamos receber convênios. A gente tem agora mais uma firmeza, a gente já tinha o termo de utilidade pública municipal e agora com o estadual a gente avança mais, até mesmo porque eu sempre falo que a Vânia vai passar dentro da IGR, dentro da Instância, e a Instância vai continuar, porque a Instância é uma instituição que já está dentro do Plano Nacional de Turismo, então a gente tem uma hierarquia, né, de quem nasceu, da onde foi criado, dentro do Plano Nacional. Então, esse termo de utilidade pública nos dá mais facilidade para a gente chegar no parlamentar, ou no próprio Ministério do Turismo, ou no Ministério de Inovação e Tecnologia, ou qualquer outro ministério, para a gente solicitar para a nossa região agreste, ó, a região que está no coração do estado, está no meu coração também, eu gosto muito de ser agrestiana, para a gente trazer para cá, para o território, ações territoriais para que a gente avance junto com a sociedade civil, com o associativismo e com todos os empresários que fazem parte da Instância, com o setor público também. Então, é uma alegria. Eu sempre falo que o termo não é meu, é nosso. Sim. Porque vai ficar e todo mundo ganha, todo mundo ganha. O empresário ganha, a região ganha, o setor público também ganha, que tá nos abraçando, né? Somos 9 municípios e tem uma novidade também que eu já vou trazer para cá. Daqui a pouquinho, Traipu vai entrar na nossa IGR. Recebi hoje, agora à tarde já, antes de vir para cá, o comunicado do Ministério do Turismo. E é ano de eleição, todo mundo sabe, né? Mas assim, é um ano muito peculiar para que a gente avance em termos da governança, para que a gente avance mais no território, nas ações, e que o turismo, por meio do nosso setor, que é bem serviço, pessoas, que a gente não tem só em mar, né? A gente avança cada vez mais aqui, como a Rota da Cachaça já está consolidada dentro da plataforma da Embratur, e venham outros produtos a avançar cada vez mais. Então a gente está muito feliz, eu estou feliz por estar aqui mais uma vez, né, Lucas? Sim. Delmiro possivelmente entre. Então, Delmiro já está em outra região, que é outra instância, que chama-se Cânions do São Francisco. Hoje, Alagoas são 7 regiões, são 6 IGRs formalizadas, as 6 são registradas, recebem termo de fomento do Estado, tem acompanhamento com o Ministério, algumas já têm mais de 40 associados, como a nossa, além disso, tem os municípios que também fazem parte das IGRs, então, assim, é toda uma cadeia para que a gente avance junto, e aqui, hoje eu estou com o Banco do Nordeste, para a gente avançar mais, é um parceiraço, não, já é, desde o início, desde 2002, o Banco do Nordeste nos acompanha, né, Claudio? Claudio é uma pessoa que nos acompanha mensalmente nas nossas reuniões, que são ordinárias, mensais. Então, assim, está dentro do nosso plano. O banco, ele só veio agregar, veio nos fortalecer nas parcerias, para que a gente também traga mais para perto o setor privado, porque ele é a cereja do bolo no turismo. Eu sempre falo que quem chuta pro gol, quem faz o gol, não é o setor público, é o setor privado. Então, a gente tem que trazer o Banco do Nordeste para que as nossas ações aconteçam mais e melhor, com mais qualidade e todo mundo ganha, né? Então, assim, esse programa, esse lançamento, eu estou muito ansiosa pro lançamento dia 3, porque a gente vai estar com algumas autoridades, todas as instituições, os parceiros, mas muito mais é a gente levar novidades para o nosso associado, para o nosso setor privado, ele que chuta pro gol, que faz o gol. Então, estou muito feliz e dia 3 está chegando, né, Fred?
Pois é, dia 3 está Então, chegando. o lançamento do Prodeté, o lançamento de desenvolvimento territorial, e o banco só tem a agregar valor, é parceiraço desde o início, eu sempre falo, é um dos braços da instância, e a gente tem que avançar mais, e eu conto com vocês também, que estão na comunicação. Com certeza. Legal. Hoje a gente já começou falando sobre o Prodeté, né? Uhum. E eu queria entender mais, Fred, o que é, como surgiu esse projeto, né? Como ele pode impactar, né, diretamente as regiões, cidades. Mas antes de você falar sobre isso, eu queria saber quem é. Com Esse certeza. jovem. Se apresente, fica à Se vontade. apresente, de onde você veio, por que é que você está aqui em Aracity? Aracity é chique, é chique. Chique no último. É bom síntoma, já? Como você está? Quanto tempo você está no banco? Fala um pouco de você aí. Bom, eu sou recém-egresso no banco, tenho apenas agora, em junho, 26 anos de Banco do Nordeste. Né? Já entrei no banco no programa Trainee, o extinto programa Trainee do Banco do Nordeste, onde a gente tinha uma perspectiva de formação de novos líderes no banco, e isso eu lá com os meus 26 anos, eu tive essa oportunidade de ingressar através de um concurso no Banco Nordeste, e de lá para cá eu virei cidadão do mundo. Eu já morei em diversos estados, já trabalhei em diversas agências em Alagoas, Sergipe, Bahia, já passei um período no Ceará, principalmente na nossa parte de treinamento, já que a sede do Banco Nordeste é no Ceará. Mas eu sou aqui de pertinho, sou de Palmeira dos Índios, fui criado, não só nascido, mas fui criado desde a mais tenra infância em Palmeira dos Índios. E nesses últimos 26 anos do Banco Nordeste já tive a oportunidade de, inclusive, trabalhar em Palmeira dos Índios. Minha última agência foi em Penedo, que é uma agência que também tem uma característica muito forte voltada para o turismo. É um perfil de turismo diferente do que a gente tem aqui em Arapiraca, como já foi colocado. Aqui o perfil é mais um turismo de negócios, um turismo de eventos, que está em fase de construção, e a gente está muito imbuído nesse espírito de construir esse novo momento do turismo aqui. Mas faz parte do banco a questão do desenvolvimento territorial. Aliás, o desenvolvimento é a única razão de existir do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste foi criado especificamente para diminuir as disparidades sociais. Quando o banco foi criado, há 70 e poucos anos, havia um distanciamento muito grande entre as economias da região sul e sudeste e as regiões norte, nordeste e centro-oeste. E o banco foi criado justamente para ser o braço financeiro para trazer recursos e promover esse desenvolvimento. Ocorre que não é só o recurso, não é só o dinheiro por si só. A gente tem uma formação, a gente tem uma cabeça voltada para o desenvolvimento. Então, por isso que o Programa de Desenvolvimento Territorial, ele passa a ser a cara do banco nas suas articulações externas, ou seja, a partir do Prodeter, do Programa de Desenvolvimento Territorial, é que nasce o crédito, e não o contrário. O Prodeter, ele vem para identificar potencialidades, para juntar parceiros, para criar oportunidades. Aí, a partir daí, quando a gente tem um ambiente, quando a gente tem um ecossistema devidamente arrumado, azeitado, a gente diz, olha, agora a gente pode entrar com crédito. Até porque o crédito por si só ele não faz nada. O crédito ele precisa ser orientado, ele precisa ser um crédito produtivo, ele precisa ser um crédito consequente. A gente sempre costuma dizer que crédito é igual remédio. Numa pequena dose, ele não cura. Numa dose excessiva, ele vira veneno. Então, esse crédito ele precisa ser devidamente medido para saber até onde é que a gente pode chegar com determinada empresa, até onde é que a gente pode chegar com determinada atividade, para evitar que a gente tenha conflitos financeiros, falando de certa forma, certo? Onde você tem atividades que você passa a canibalizar uma outra quando você financia demais, ou quando você vai para o outro lado, olha, você deixou aquela região carente. Então, o Prodeter ele vem justamente para organizar as nossas parcerias, entender as necessidades regionais, certo? Entender quais são as perspectivas locais econômicas, financeiras e sociais. O social é muito importante nisso, certo? E a partir dessa construção com os parceiros, onde a gente tem, no caso aqui do turismo, a gente tem a instância como parceiro, aí tem
o Sebrae, tem as diversas prefeituras que estão participando, tem o governo do estado, todo mundo se junta para dizer, olha, o caminho é esse aqui. A partir desse caminho a gente consegue fazer um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento mais consequente e colocar dinheiro de uma forma mais consequente na nossa sociedade. Até porque esse dinheiro é da própria sociedade. Nosso principal funding hoje, o FNE, que é o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste, ele é um agregado de valores que vem de impostos, do imposto de renda, do IPI, e o governo destina uma parcela desse valor para financiar a região Nordeste. Então a gente precisa ser muito cuidadoso com esse recurso. Primeiro porque ele é muito precioso. Pelo fato de ser um recurso governamental e subsidiado, ele é mais barato do que os créditos que a gente tem no mercado normal. Para você ter uma ideia, a gente tem operações, no caso do microcrédito rural, que é um assunto também super interessante para a gente tratar, com taxas a partir de 0,5% ao ano, com bônus de 25%, ou seja, o produtor ele vai lá, faz o seu financiamento, ele tirou R$4.000, ele vai pagar 3. É um crédito que realmente tem carência, sim. Então, é um crédito que envolve o que? A manutenção do homem no campo, uma atividade mais consequente, certo? Uma atividade orientada, até porque os nossos assessores, os nossos agentes, as pessoas que trabalham diretamente com crédito, elas conhecem das atividades que elas estão financiando, então elas conseguem orientar o produtor, não somente com crédito, mas olha, questão de comercialização, questão de sanidade animal, questão de adimplência, questão de formação de poupança, questão da educação financeira, que é uma coisa que a gente vem falando tanto, né? Tanto como é necessário que as pessoas sejam educadas financeiramente, e o banco muito atento a isso, colocou lá na sua web já um curso de educação financeira gratuito. Você chega lá no site do banco, você consegue acessar na nossa universidade corporativa. Não quer fazer um curso de educação financeira para eu entender melhor como gerir minhas finanças. Então, são todas essas preocupações do banco em gerar não somente um crédito, mas um crédito consequente, um crédito adequado e um crédito que realmente dê uma resposta à sociedade. Porque a partir do momento que o nosso crédito ele faz o que está sendo proposto nos nossos grupos, na instância, no Prodeter, nos nossos outros fóruns de discussão, aí a gente consegue dizer, olha, eu realmente desenvolvi a região, eu gerei mais renda, eu aumentei a base de pessoas formalmente empregadas, certo? Eu melhorei a renda do informal, eu mantive o homem no campo. Então, tudo isso o Banco do Nordeste faz. Agora, é claro, a gente não faz nada sozinho. Aqui no estado nós somos 300 funcionários, é muito pouco, são só 17 agências, né? Se a gente não tiver os parceiros, se a gente não tiver a instância, né? Todo esse ecossistema, se a gente não tiver instâncias, não tiver o Sebrae, não tiver os podcasts que recebem a gente para conversar sobre esses assuntos que são extremamente relevantes, para levar informação para o nosso empresário, para o nosso empreendedor, a gente não consegue, a nossa perninha é muito curta, certo? Então, a gente só funciona dentro de um ecossistema muito bem formado, muito bem azeitado, muito bem concatenado, onde todo mundo ajuda a fazer um crédito com mais qualidade, com mais segurança e, consequentemente, melhor para a nossa região. Legal, olha, tem algumas coisas muito interessantes. A gente, com a expertise que a gente tem na vida, a gente sempre tem alguns mitos para se tirar, porque tudo é uma questão de cultura, né? Você desenvolver essa consciência educacional de crédito, de educação financeira, eu sempre coloquei e acho que o banco deveria ter, de repente, daqui a 2 anos, 1 ano, as pessoas deveriam levar, não era passar o dinheiro, mas o próprio banco ir nas escolas municipais, ir nas escolas, ele ter uma equipe de educadores e ser obrigação, sabe, de cada município ter a matéria de educação. Alguns já tem, mas aqui não tem. A de turismo também. A gente está lutando numa lei aí para estar pelo menos do quinto até extracurricular, mas que tivesse lá. Agora, não adianta repassar dinheiro para o município, adianta fazer direto. Sim. É a mesma coisa que eu dizia para o pessoal sobre assistência técnica. O que é que acontece? Vai assistência técnica, aí vai o rapaz lá, aí uma pessoa está com 40 agricultores para dar conta, aí daqui de repente entra em greve, sim, porque não tem salário, não teve aumento.
Quebrou a cadeia. Toda a cadeia vai embora. Então, aí a gente chegou assim, algumas porque quando a gente fala em cooperativismo, é interessante, cooperativismo a gente só fala do lado negativo. É verdade. Quando você chega no sul-sudeste... E que no Nordeste não acontece. Né? São empresas imensas de cooperativismo. Elas mesmo bancam a escola, fazem a escola. Se eu não me engano, até o Clécio tem em Pinorama uma escola própria deles, assim com toda... Existe um mito sobre o problema de inadimplência, de dificuldade em pegar crédito no banco. Aqui em Arapiraca acontecia muito você não ter formalidade de garantias. Não tinha formalidade porque a pessoa não tinha posse no terreno, a pessoa não tinha casa e tal. E há uns 10 anos atrás se falava, é muito difícil, é muito documento e tal. Essas coisas foram com o tempo mudando, até com o acesso às mídias. Como é que está a situação hoje de você se candidatar? E como você disse, se a pessoa tiver alguma inadimplência, ela já está suja assim, não pode mais ter crédito da área governamental. Mas hoje aqui na região, como é que está essa situação em termos da possibilidade de eu pegar crédito? Esse programa, o valor dele e basicamente a quem ele se destina? Até... na prática, né? Na prática, assim, familiar, qual é a renda dessas pessoas, ou isso é direcionado de acordo com essas reuniões que vocês fazem, ou já dentro do projeto já tem o direcionamento? Olha só, hoje a gente pode dizer com toda tranquilidade que a gente consegue atender do menor ao maior. Hoje a gente tem na nossa carteira, e a agência Arapiraca, ela é uma agência muito especial, digamos assim, porque uma hora você está aqui conversando com um produtor do Pronaf-B, que é a primeira linha dentro do Pronaf, Programa Nacional de Agricultura Familiar, que é aquele que eu disse que ele vem e se candidata a uma operação subsidiada, uma operação de até R$20 mil, uma operação que tem uma taxa de juros diferenciada, até a gente conversar com as grandes empresas, as grandes indústrias, os grandes distribuidores, todos estão lá dentro. Uhum. E a gente tem a oportunidade de conversar com esses grupos e falar a linguagem desses grupos. A gente diz até, olha, você tem que estar especialmente preparado, porque uma hora você está conversando sobre o EBITDA de uma empresa para fazer uma análise mais acurada dentro do balanço. Não, vamos ver aqui os índices para ver até onde é que a gente consegue chegar com essa operação, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar preparado para atender e atender bem aquela senhorinha que pleiteou a operação, veio para a agência tirar o recurso dela, mas disse: meu filho, me ajude aqui que eu não sei para onde é que vai o caixa. E a gente tem que ir lá com toda a educação, finesse e empatia atender essa pessoa. Então hoje a gente consegue atender esses grupos de uma forma muito, muito célere, muito adequada e levando as nossas unidades, inclusive para fora da agência. Hoje o nosso programa de microcrédito rural, que é o AgroAmigo, ele conta com 4 unidades. Além da unidade que fica sediada na nossa agência, lá no nosso prédio, a gente tem uma unidade de atendimento do AgroAmigo, a gente tem mais 3 unidades atendendo em outros municípios, ou seja, o produtor ele não precisa vir em primeiro momento na agência. Ele vai até a sua unidade, certo? Ou até o assessor de crédito vai até ele, onde ele faz o atendimento local, onde ele faz a palestra informativa, onde ele coloca todas essas situações em relação ao crédito, como acontece, o que é que você precisa, né? E faz a proposta de crédito, e essa proposta hoje é encaminhada para a agência de forma online. Então, o acesso ao crédito, ele está muito mais rápido, muito mais simplificado. Principalmente porque hoje, o que é que eu preciso para ser agricultor familiar? Isso. Basicamente, eu preciso de um documento chamado CAF. Essa CAF, ela é emitida por alguns órgãos governamentais, por sindicatos, pela Emater, e é um órgão de responsabilidade desses órgãos, é um documento de responsabilidade desses órgãos, onde eles dizem, olha, essa pessoa tem as características que a lei diz que essa pessoa é pronafiana. A partir daí, nós fazemos o atendimento. A questão da propriedade, da titularidade, infelizmente é uma coisa que ainda anda a passos muito lentos. Eu estou falando de você chegar e pegar uma pessoa que muitas vezes aquela propriedade ela é centenária, ela está há diversas gerações naquela família, mas que nunca houve a efetiva
titularização daquele imóvel. Mas hoje, a CAF, ela é suficiente, né? Então, o produtor, ele vai trazer, a gente vai perguntar, olha, os teus vizinhos atestam que tu mora aqui nessa propriedade já há muitos anos? Atestam, sim. Então vamos trocar um documento dizendo que essa informação é verdadeira. Isso é suficiente para que a gente já possa transformar a necessidade dele em crédito, né? E esse crédito, ele está variando de situações como aquisição de animais, aquisição de alevinos, no caso da piscicultura, a aquisição de outros itens. Pode ser construção de alguma dependência? Sim, claro. Até coisas mais, que eu digo até que são bastante sofisticadas em relação ao que a gente tinha como crédito rural de subsistência alguns anos atrás. A gente está, por exemplo, agora com um esforço muito grande para trabalhar a questão da energia solar para as pequenas propriedades rurais. Por quê? Hoje, um produtor que tem 1, 2, 3 tarefas de olerícolas, um dos custos dele é a irrigação. E para você irrigar, você precisa de energia. E energia, se eu posso até utilizar a energia convencional, mas ela efetivamente é cara. Às vezes a rede nem chega até próximo. Exatamente. Aí como é que você faz uma troca simples? Não, vamos instalar aqui um sistema de energia solar. Ao contrário do que a gente já viu em outros momentos, hoje a energia solar ela é extremamente eficiente e extremamente barata em relação ao que a gente já teve antes. Então hoje, com 15 mil reais, por exemplo, estou chutando aqui um valor, você constrói um bom projeto de energia solar que atende à necessidade da irrigação e da casa. O Instituto Xingó, lá em Delmiro, naquela região ali, há uns 10 anos atrás, já tinha essa parte de... Quer água? Um pouquinho. Olha, tudo aqui. É que Já eu meio... tinha o Instituto Xingó essa parte Não estou cantando de mais. energia solar para bombeamento. A energia solar é bombeada, bolso e tal. Agora, dentro desse programa, e aí eu quero conversar com você, o valor que se tem e o que isso representa para as empresas na área de... Porque nós temos a zona rural, nós temos o micro, nós temos o pessoal, mas tem as empresas de turismo que estão dentro da estância. Por exemplo, eu tenho uma propriedade pequenininha e aí eu quero fazer um turismo rural. Eu quero fazer uma cozinha nova, eu quero... Então, é isso que eu queria que você explicasse até que ponto esse programa pode atender ou não. Então, nossos associados, eu tenho desde um associado que ele é criador de camarão até a tiazinha que produz geleia. E eu tenho as indústrias também que fazem parte também como associados. Então, a estância, qual é o papel da estância? Além de promover o destino, promover, divulgar, promocionar e também promover e divulgar os associados, a gente tem que impulsionar e motivá-los a não só a busca do crédito, mas a busca da capacitação, a busca do atendimento, da precificação, de aprender, de avançar. Então, eu sempre falo que os mais fiéis são realmente os menores. Quando a gente começou lá em 2022, eu não tinha... A diretoria se reuniu e disse assim, vamos começar pelos pequenos. Então, vamos começar logo por nós, por aqui, ó. Por nós 8, né? Era a diretoria na época. E aí, a gente foi dando prioridade sempre pro pequeno. Então, a minha preocupação era trazer a manicure, a cabeleireira. Ah, mas elas fazem turismo? Fazem sim, porque quando o turista chega numa cidade, ele vai procurar uma farmácia, uma manicure, quando vai precisar, uma cabeleireira para fazer o cabelo, as mulheres, né? Enfim, os homens também, uma barbearia. Então, a gente começou com isso. Por quê? Porque a gente estava numa região, nós estamos numa região que tem produtos e serviços. A gente não tem só e mal, eu sempre volto a falar. Deus, quando ele fez Alagoas, ele pensou muito bem, né? Ele fez mares, rios, lagoas, cânions, né? E também nos deu pessoas. E a nossa região não tem belezas naturais, muitas belezas naturais. A gente tem serviços, produtos e pessoas. Então, nós temos história. Sim, tradição, a gente tem tradição, tem cultura, tem gastronomia, tem artesanato. Isso são as nossas peculiaridades, né? Os nossos potenciais. Então, e aí onde entra o Sebrae e onde entra o banco também dentro da estância. A gente tem que fazer um diagnóstico, um mapeamento territorial, para que a gente realmente pontuasse aquilo que era pertinente e que era verdadeiro. Até mesmo para a gente começar a construir novos produtos. E eu sempre falo, produtos além de só e mar.
Porque Alagoas ela é vocacionada ao sol e mar. É. Lá fora ela é conhecida no sol e mar, mas não é conhecida como pessoas, como tradição. E tudo nós temos. Alagoas tem tradição, tem pessoas, tem culinária, tem artesanato, tem história, tem fé, né? Tem fé, tem tudo. E aí a gente sempre pensou no pequenininho. Então, assim, quando a gente traz o pequeno para a estância, a gente está dizendo, você tem o mesmo destaque do que uma Caraçuípe da vida tem, ou de uma Taverna Bia, que é nosso associado, enfim, de uma indústria. A gente vai andar junto. Porque a gente vai impulsionar todo mundo junto. E aí é onde a gente trabalha o associativismo muito bem. Porque a gente entendeu que a nossa região, as pessoas e os produtos são primordiais. Então, eu sempre falo que turismo é bom primeiro onde se vive. Porque quem chega vai ser bem atendido. Então, sentido de pertença territorial, muitas vezes eu escuto assim, hoje, graças a Deus, eu estou escutando muito menos, né? Mas assim, eu escutei muito lá atrás. Ah, aqui não tem turismo, não. Ah, Palmeira dos Índios? Tem não, turismo. Dá uma volta aí em 2 horas, quem tem né? negócio. Dá uma volta aí em 2 horas, já terminou um city tour. E não é isso, né? Então, assim, hoje, e principalmente, eu acho que a pandemia, Regis, ela veio nos ajudar muito na questão de produtos de experiência, dos produtos de base comunitária, onde entra também aí o agricultor. Hoje a gente recebeu do Ministério um material para a gente começar agora a correr atrás de associados da base rural. Então, assim, eu agora vou começar... E agora, lembrando aqui, né, dos meus amigos de São Sebastião aqui, que é aquele que é o criador lá da abelha que vai fazer o mel, ou aquela pessoa lá que tem um pouquinho de plantação de café, para que a gente vá trazendo essa agricultura de base familiar, que é muito forte na nossa região, para dentro da estância. E aí também entra o papel do SEBRAE, na rotulação, na precificação, no atendimento, nas boas práticas, onde entra o banco, né? Também com as capacitações do banco, com o investimento. Então, é uma cadeia, não dá para fazer turismo sozinho. E aí, volto a falar, a governança, ela começa pelos pequenos. Me diga uma coisa, no caso do banco, vamos ser bem assim, tentar ser bem... Vai ser lançado dia 3, eu tenho lá a minha pousada, estou dentro da estância, com a parceria, e eu quero reformar, quero ter novos equipamentos. O que é que eu deveria ou devo fazer para ir ao banco? Quem elabora o projeto? Até quanto eu posso pedir nesse projeto? Se engloba esse tipo de coisa. Para que a gente, a partir do dia 3, vai ser, se eu não me engano, 10 horas, né? É, isso mesmo. 10 horas. Para quando for 1 hora da tarde, a gente já tem a fila Já tá no banco. na porta do banco, entendeu? Todo mundo com um projetinho na mão. Aliás, eu digo sempre, toda vez que eu ia fazer uma coisa, quando eu estava lá no conselho que era para comprar casa, na reunião, aí eu dizia, presidente, eu quero comprar uma casa. Ele dizia assim, mas precisa do projeto. Eu pegava a pasta, tá aqui o projeto. Então, antes que o gerente diga que você quer o projeto, você já está com o projeto. Tá bom, entendeu? Aí não tem mais o que dizer. Então diga aí, meu gerente, o que é que nós precisamos, esses novos... Olha, eu tenho uma pousada, eu quero comprar... Se o programa permite que eu compre um carro ou um micro-ônibus, alguma coisa assim. Eu estou falando mais, eu sei que é na área mais agrícola, mas na área de turismo. Pronto. Não só na área de turismo. Lembrando Serviços, que o turismo é muito mais, tá na educação, tá na saúde, tá na comunicação. Isso aqui é turismo que a gente tá fazendo. Isso. Então, assim, o banco, ele vai abraçar a todos. Inclusive, eu acho que já é um pedido do coração já aqui, viu, Fred? Primeiro a gente quer encher aquela sala de empresários muito mais do que autoridades na sala. Porque a gente vai mostrar para os parceiros e também para a própria diretoria, Perfeito. que começa no por nós, que quem faz acontecer realmente é o setor privado. E muito mais que isso, a nossa preocupação é que os menores estejam lá, porque esses são os mais fiéis. Porque quando a coisa começa a funcionar, o grande vem por consequência. Lógico. Então, é sobre isso. E aí, meu gerente, diga aí. Olha, eu posso te dizer que o limite de investimento ele está no projeto, certo? A gente tem algumas peculiaridades nessa área de turismo, como a Evânia falou. A cadeia, na realidade, ela é muito mais ampla do que simplesmente o meio de hospedagem. Ele envolve alimentação, transporte, envolve o receptivo, envolve os serviços que estão agregados. Então, o limite é o projeto. Hoje eu posso dizer com toda tranquilidade, a gente tem projetos na área de turismo que envolvem o setor de alimentação, um investimento pequeno, 15, 20 mil reais,
Isso é feito. Tá? Esse é feito dentro da agência de uma forma tranquila, né? Como a gente tem projetos que envolvem grandes players da área de hospedagem. Tem projeto dentro do banco hoje, 250 milhões de reais. Então, o que limita hoje é realmente a questão do projeto. O Prodetel é o caminho. Ele é basicamente onde a gente junta as pessoas, mostra o caminho para elas e diz, agora vamos efetivamente trabalhar outras coisas além do crédito. E no crédito a gente tem algumas linhas específicas. Eu tenho lá o FNE Turismo, que é uma linha que, inclusive, a gente está sugerindo que os nossos projetos, que, por exemplo, envolvem os meios de hospedagem ou meios de alimentação, eles sejam agora, eles estejam utilizando essa fonte do FNE Turismo, porque primeiro gera um número para a gente dizer, olha, isso é turismo e a gente está financiando turismo. Segundo, a gente começa a trazer essas pessoas que, mesmo que elas não percebam, mas elas estão dentro da cadeia do turismo. Mas hoje eu posso dizer que a gente tem diversos outros projetos que envolvem retrofit de hotel, que envolve algumas coisas relacionadas, inclusive com turismo rural. A gente fez uma visita há umas 2 semanas a um viverista. Viverista, o cara tem diversas mudas lá e ele começou a colocar ideia pra gente. A gente disse, cara, aqui vale a pena você fazer um turismo de experiência. Porque a gente viu que aquela coisa bacana da gente, ele mostrar uma árvore, a gente provar uma fruta que você nunca viu, e muito menos provou na vida, é uma coisa que realmente outras pessoas pagariam para estar fazendo aquilo. Então a cadeia é muito ampla. Mas hoje, de forma prática, eu tenho o meu projeto. Eu tenho a minha empresa já em funcionamento ou a minha empresa em implantação. Primeira coisa é procurar um dos nossos gerentes. Nós temos hoje diversas carteiras na nossa agência que elas segmentam o cliente de acordo com o porte dele. Hoje eu tenho um gerente específico para atender, aliás, 2, para atender especificamente o cliente que é micro e pequena empresa. Hoje eu tenho um gerente, 2 gerentes específicos para atender o empresarial, que são aqueles que têm faturamento acima de 4 milhões e 800. Eu tenho um gerente específico da área rural, que ele vai poder tratar também nas operações de turismo rural. Eu tenho um gerente de uma carteira múltipla que vai atender a pessoa física, que muitas vezes ela já é do Crédito Amigo, ela é do Agroamigo, ela está sendo atendida por esse grupo, mas ela precisa de serviços bancários. Ou seja, hoje eu tenho uma rede dentro da nossa unidade para atender esse cliente de uma forma plena. Você tem um staff para vários segmentos. Isso, e a gente tem um agente de desenvolvimento que está na rua, que está conversando com as pessoas para identificar a possibilidade e justamente para trazer isso para dentro de casa. Obviamente, a gente precisa ver as questões cadastrais, as questões normais. Olha, eu preciso ter um bom cadastro para fazer uma operação no Banco Nordeste. Eu preciso ter um bom projeto. Não adianta eu ter apenas o sonho. O sonho ele tem que estar devidamente calculado e colocado na planilhazinha financeira. Não precisa ser aquela planilha tão específica, mas a gente precisa que você tenha uma ideia de que realmente você vai saber lidar com aquele negócio. E claro, outras questões a serem negociadas. Existem questões de garantias que são negociadas no momento que você está conversando com o teu gerente, certo? Existem as questões de prazos, as questões de carência, a questão até mesmo da adequação. Muitas vezes a gente está conversando com um empresário e a gente percebe, olha, isso aqui está um pouquinho fora da caixa. Tu não achava melhor tu conversar com o teu consultor ou até trazer uma consultoria para dentro da tua empresa para ver melhor esse ponto? E muitas vezes o empresário agradece, diz, olha, eu não estava vendo isso não. Na verdade ele vai com aquela ilusão, aquele projeto, mas aí tem a taxa de retorno, tem tudo, ele não tem a dimensão, exato, que tem condições de pagar aquilo que ele vai... E é uma preocupação da gente, a gente está fazendo operações que tem um prazo médio de 8 anos. Então imagina, uma operação de investimento, desculpa. Tá, então, eu queria assim, eu sou muito chato nisso assim. Então, ó, eu vou querer. Acho que eu quero pegar um financiamento de 20 mil reais para ampliar. Vamos lá. Eu quero pegar uns 20 mil reais para ampliar ou comprar
camas para minha pousada. Eu vou falar em pousada que está bem ligado assim, mas tem várias coisas. Aliás, eu tenho uma jovem empresária aqui na área de estética, que logicamente também estética. Ela vai estar lá dia 3, a gente vai chamar ela. Vai precisar entrar e quer de repente ter a sua empresa com novos equipamentos, pintar. Então, o que é que eu devo fazer? Então, hoje o valor que eu posso formar, R$20 mil. Eu preciso de R$20 mil. No caso dessa parceria de vocês, o pessoal que está na instância. Vai ter um descontinho melhor, vai né, ter um Fred? descontinho melhor. Porque, não, Vai ter o nosso melhor sorriso. Não, vai ter um descontinho melhor, até porque a instância vai fazer com que o projeto, com a parceria com o Sebrae, seja um projeto bem elaborado, porque o gerente ele tem que ter o retorno, ele não pode deixar de... Então, a gente sabe que é exatamente isso. Esse programa, ele é anual, ele é bimestral, ele vai ser lançado agora. Mas no ano passado teve esse programa. Se teve, quantas pessoas de Arapiraca adentraram esse programa? Olha, a gente já vem trabalhando a atividade de turismo, obviamente de forma isolada, já desde sempre na nossa unidade. A gente sabe que a cidade ela sempre teve essa vocação para o turismo de negócios, então principalmente os meios de hospedagem e de alimentação, eles já são clientes desde que a gente abriu as nossas portas lá. É claro que hoje com o Prodater e com essa união de forças, a gente faz a coisa de uma forma mais orgânica. Mas eu já tenho os programas hoje, nós já temos, e é importante a gente colocar isso. Não é um programa finito, chegar assim e dizer, olha, eu tenho uma dotação para isso. A gente vai trabalhar por demanda. Hoje o banco, a gente tem uma previsão orçamentária do FNE, que é o nosso principal funding, de mais ou menos uns 43 bilhões de reais para a região Nordeste como um todo. Então, eu não tenho um crédito que, se tu não correr, ele vai acabar muito rápido. Não, depois cheguei na agência, não tinha aquele crédito bom, eu vou pegar um CDC. Não, isso não existe dentro do Banco do Nordeste. O nosso crédito é perene, os nossos programas de crédito, eles são perenes, eles estão sempre em voga dentro do banco. Nós sempre vimos trabalhando esses programas de uma forma normal. É claro que a gente espera, a partir de agora, uma aceleração. E uma aceleração bem acelerada mesmo, bem pé embaixo, porque a gente entende que abriu-se uma necessidade muito grande. Esses city tour que estão sendo feitos, esses contatos com alguns empresários, esses eventos que estão começando a acontecer de uma forma mais consistente, eles estão gerando demanda por hospedagem, demanda por alimentação, demanda por orientação, demanda por outras formas de receptivo, demanda por mais entretenimento, né? Falando em entretenimento, nós estamos conversando com um empresário que ele trabalha com a parte de luz e som para evento. Isso é turismo? Com certeza. Com certeza, tem tudo a ver. Então, o que a gente espera a partir do Prodater realmente é uma aceleração e um maior volume de operações e de clientes que procurem a gente. Mas o programa, ele efetivamente é perene. Aquela situação. Hoje, para investimento, para uma pequena empresa, como você falou, o cara vai chegar lá, pode propor trocar todo o enxoval do hotel dele, sim, a gente tem recurso para isso. A reforma, o retrofit realmente é você modernizar aquela unidade, ampliação, modernização, você colocar sistemas de segurança, você implantar outros sistemas, como por exemplo, sistema de energia solar, que hoje não existe empresa que consiga se pagar sem um bom sistema de energia solar. No caso dos receptivos, o setor de turismo é o único que a gente consegue financiar alguns tipos de veículos utilitários, por exemplo, van para transporte de pessoas. Isso é financiável. Então, se eu tenho um receptivo hoje e eu quero levar as pessoas para Traipu, lá para a beira do rio, certo? O que é que eu preciso? Eu preciso de van para pegar e colocar esse pessoal lá dentro. Então o crédito ele já existe, ele já está à disposição. Se a pessoa chegar lá amanhã na agência, às 10 horas, vou procurar quem é o gerente MPA, tem a Carla, tem o Luiz aqui. Vou conversar com um dos dois. Eu tenho crédito para isso. Vamos fazer o cadastro da tua empresa,
vamos levantar um limite para ti que a gente financia. É porque nós estamos. Eu não estou deixando zero, eu estou puxando aqui os assuntos, porque vem umas ideias assim, o seguinte, olha, eu estou aqui em Arapiraca há 20 anos. Isso aqui era uma cidade dormitória, tá? As pessoas vinham para cá, geralmente o pessoal que trabalhava para passar só a noite e saía. Quando a estância chegando, com a pandemia, nós temos uma mudança de público que virá aqui para o Agreste. Ela, inclusive, trabalha com pessoas mais idosas, as pessoas estão vivendo mais, quer saber as histórias e tal. Inclusive, essas pousadas, elas, para atender esse tipo de público, elas vão ter que modernizar. Porque uma coisa é você atender uma pessoa que vai dormir, né, que não está nem aí para as acomodações, ela quer ir. Outra coisa é uma pessoa que vem com a esposa de 60 anos, 70, então várias coisas. Nós temos agora o centro de convenções. O centro de convenções, brevemente o teatro. Está aí a AgroShow, que foi o maior sucesso. Inclusive, quando você falou de mudas, eu me lembrei logo do Marcelo de Limoeiro, que foi o stand mais visitado, que são mudas. Spoiler, viu? Foi lá que a gente foi comer. Como é que era o nome do trem? Era, que ele falou, era chiclete de pobre, que a gente disse, isso é chiclete de rico. Né? Hein? Engaço. Caramba, que coisa boa. Não sabia que aquilo existia na nossa região. Eu falei, poxa, o cara tem que ganhar dinheiro trazendo a pessoa para arrancar essa vagem do pé e provar aquele negócio. Nós tivemos com o Ibernon, que é o secretário do Chicões, lá no encontro agora na UNEAL, e ele falando, né, do retorno que houve na AgroShow. E realmente ele teve, para ter uma ideia, ele não tem mais mudas para vender de goiaba. Vendeu tudo. Teve outros casos interessantes. E o mais importante é que eles tiveram a humildade de se reunir agora no café da manhã para ter o feedback dessas pessoas. Então vai ser ampliada, vai ser em março agora, né? Vai ser em março, vai ter outros segmentos, eles já estão pensando em bovinocultura, capinocultura, vai ser uma coisa maior. Foi muito bem organizado para o tempo de 5 e sucesso total. O pessoal de Camarão lá, cada coisinha foi 3.500 nos 3 dias. Tinha um rapaz lá de Acarajé que estourou a boca do balão, com a forma diferente, treinado pelo Sebrae e tal. Então, esse público de turismo, até o receptivo, mas as pousadas, tem que entenderem aqui que o público que virá para cá, porque na verdade Arapiraca é que vai concentrar. O cara vai a Palmeira, mas vai dormir em Arapiraca, como diz a minha líder. O cara vai aqui a Limoeiro, mas vai dormir em Arapiraca, né? E a gente está esperando ansiosamente que Arapiraca participe da estância com fé, credibilidade, né? Tomara que... Não é impressionante, tudo vem para Arapiraca e isso. Olha, estamos esperando que Arapiraca entre na estância, tá certo? Vamos lá. E a gente vai mudar. Então, eu acho que assim, nós temos que pensar de uma nova forma dessa mudança, e essa mudança tem que ser rápido, porque turismo, por mais esforço que esse pessoal faça, se uma pessoa sair aqui desanimada, ela não volta. Ela tem que ter um receptivo maravilhoso. Senão ele vai para Maceió e volta. Então, eu fico muito contente de estar com você aqui e saber que o Banco do Nordeste está fazendo isso. Agora é a sua vez. Puxando até um pouquinho do que você estava falando, Regis, o Fred, ele estava falando aqui que o banco hoje ele está criando várias formas, canais para trazer essa informação para o empresário, para o empreendedor. Eu queria perguntar hoje, qual é o maior desafio que o banco ele ainda encontra com essa área do empreendedor, do empresário? O que você enxerga hoje? Olha, até como a gente conversava em off, um pouquinho antes da gente começar, eu acho que a cultura financeira ainda é um dos principais desafios que a gente tem, independente do segmento, né? Eu acho que o empresário, ele e principalmente na nossa região, como a gente nunca teve uma educação formal, financeira muito bem formada, muito bem construída, o empresário, ele cresceu na garra. A maioria das pessoas com quem eu converso, eu nesses meus 3 meses aqui em Arapiraca, eu tenho conversado com muitos dos grandes empresários e o que eu escuto de uma forma quase geral eu comecei com o que eu sabia. Hoje eu tenho um staff da área de contabilidade financeira, de controller. Hoje eu consigo contratar uma consultoria que vem de fora
para realmente fazer um planejamento estratégico para minha empresa, mas a questão da educação financeira, do entender que apurado não é lucro, entender que eu preciso separar de uma forma muito precisa o meu faturamento da minha renda pessoal. Eu preciso entender que a minha empresa, ela não é chamada de pessoa à toa, ela é uma pessoa que ela tem que ser tratada como, mesmo sendo uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa. Sim. Ou seja, ela precisa crescer, ela precisa se alimentar, ela precisa sobreviver e ela precisa até gerar filhos. Esse é o crescimento. Então, hoje, um dos desafios que a gente tem é realmente essa situação mais cultural, de você sair desse momento do fiz no empirismo e agora eu estou fazendo com base em mais informação, em mais técnica. E hoje a gente vive uma era meio paradoxal, né? A gente nunca teve tanta informação e a gente nunca se informou tão mal como hoje, né? Quer dizer, você pode passar o dia assistindo cursos de empreendedorismo, curso de finanças, mas é mais legal ver um gatinho dançando no TikTok. Mas a gente tem uma... Mas eu falo muito isso, a gente vive... Eu estou preocupado hoje com quem vem nisso. A gente... Ou se o Neymar vai pra Copa não, né? Júnior Paz vai com quem na Copa, pelo amor de Deus? Eu tô preocupado com o último episódio de The Boys. Como é que o Homelander vai ficar? Mas o seguinte, a gente, ao mesmo tempo que a gente percebe que isso é uma carência, a gente percebe que existem diversas formas e a instância é uma delas, de você juntar pessoas e trocar informações. Hoje, empreendedorismo é networking. É você conhecer quem está no teu segmento, conhecer quem é teu concorrente, conhecer quem é o teu parceiro, quem pode te ajudar, certo? Então, você fazer parte desses grupos, você se informar, a necessidade pela informação, ela passa a ser natural. A gente fez uma visita também a um hub aqui, onde você tinha diversas empresas dentro de um mesmo ambiente e do nada surgiram diversas oportunidades. Eu me vi conversando com um rapaz de 20 anos que ele tem uma equipe de 12 pessoas. 20 anos, quer dizer, ele está mais próximo de idade do meu neto do que de mim, né? Mas eu estava conversando com ele e a gente viu uma oportunidade de negócio. Disse, cara, o que é que tu precisa para tu atingir esse nível de maturidade da tua empresa? Aí, não, preciso desses investimentos aqui. Manda o cadastro pra gente. Vamos fazer um cadastro. Aí, como ele é, inclusive, da área de tecnologia, eu disse, olha, nem manda nada para mim. O link é esse aqui para tu fazer da pessoa física, esse da pessoa jurídica, junta informação, faz Preenche lá toda a parte. Isso, que ele faz tudo no próprio site do banco e a gente tem certeza que ele vai gerar negócio. Por quê? Primeiro, porque é uma ideia interessante. Segundo, já tem uma consistência técnica e financeira ali dentro, porque ele já vende produtos dele para outras empresas. Terceiro, a gente tem um produto muito adequado. Do mesmo jeito que eu disse que eu tenho um FNE Turismo, eu tenho um FNE Startup. Eu tenho um FNE Inovação. Eu tenho produtos voltados para esses segmentos aí. Poxa, eu vou encaixar esse negócio nessa operação e eu tenho certeza que vai dar certo, né? Por quê? A gente percebeu no empresário, percebeu nos números, na forma como ele apresentou, essa segurança, essa maturidade. Isso, e é uma coisa que você conseguiu basicamente com o quê? Com o networking. A gente foi visitar um hub, mas lá tinham diversas pessoas que podem ser parceiras do banco, que podem ser clientes, que podem usar o serviço do banco. Então, hoje esse networking, ele é muito necessário para a gente fazer esse processo de reculturamento. Eu não sei nem se isso é um neologismo, se eu estou inventando, né? Mas realmente a gente precisa se reculturar empresarialmente. A gente precisa dar um passo para a frente. A gente precisa saber que o mundo, ele é muito tecnológico, mas ele não é só tecnológico, né? Não adianta a gente ter o melhor app no meu receptivo se eu não tiver um sorriso quando a pessoa chegar lá e dizer, olha,
Que bom que você está aqui na minha empresa, né? Que bom que você está aqui na minha cidade. Então, tudo isso precisa ser muito bem trabalhado. Eu já tive experiência de chegar numa empresa assim e bater na porta e o cara... Aí, o quê? O cara assim, o cara não pergunta não, o que é que tu quer? Ele só balança a cabeça e... Então a gente precisa realmente dar esse salto de qualidade. Uma coisa, Regis, que eu vejo muito quando a gente tá aqui, principalmente eu gosto de ficar muito observando. E uma coisa que eu percebo muito é que na Evânia e no Fred, quando eles falam de pessoas, o olho deles brilha. Né? A gente percebe esse carinho por trabalhar com outras pessoas, por impactar empresas. E aí eu queria perguntar, né, eu já tinha separado essa pergunta e acabou casando com o que a gente está conversando aqui, né, o que motiva hoje vocês no trabalho que vocês hoje executam? Qual é o motivador do Fred e o motivador da Evânia? Olha, naquele ano de 2000, quando eu entrei no Banco do Nordeste, eu tinha, inclusive, naquela fase de concurseiro e tal, oportunidade de ir para outros bancos públicos. Disseram, olha, aqui é bacana porque a gente não vende crédito, a gente traz desenvolvimento. Então, o processo de encantamento naquele momento inicial foi mostrar, olha, isso aqui é tudo isso aqui que a gente faz pela nossa região, que a gente faz pelas pessoas, faz pelo agricultor, faz pelo empreendedor. Então a gente muda vidas. Inclusive o nosso último encontro de administradores, o tema era justamente esse, mudar vidas, né? Onde a gente teve, entre outros momentos, a oportunidade de ouvir pessoas que disseram, olha, eu tinha diversas coisas, tinha diversas ideias, eu tinha projetos, mas eu não tinha um parceiro financeiro que me apoiasse. Aí eu fui lá no Banco do Nordeste, o cara foi lá e disse, não, a gente topa. Pô, topa, vamos. Então vamos junto. Aí você ouve essas pessoas falando, eu disse, pô, é bacana fazer isso. É bacana impactar a vida das pessoas. É bacana. É bacana. Não é nem aquela questão do grande volume. Não. Sabe aquele grande hotel? Eu ajudei a financiar. Tem até uma música que fala sobre isso. Inclusive eu já tive a oportunidade de assinar as propostas de alguns grandes hotéis, porque eu também trabalhei na capital, em Maceió. Mas você sabe aquele pequenininho que diz assim, poxa, cara, se não fosse vocês, eu acho que eu não estaria aqui. Então, você gerar esse impacto, essa diferença na vida das pessoas é o que realmente conduz a gente a continuar a se esforçar, a vencer os perrengues, a vencer todas as dificuldades, né? E não são poucas, né? De cunho dos mais diversos segmentos. A gente tem dificuldades burocráticas, legais, dificuldades até de entendimento da relevância de alguns projetos, mas quando você chega lá no final e diz, olha, poxa, deu certo. Valeu a pena. Valeu a pena. É isso mesmo, Lucas. Acho que a gente já falou sobre isso, é outra vez que eu tive aqui, né? Olha, deixa eu colocar uma coisa. Quando você fala, nós temos as empresas familiares. É um problema. Arapiraca, na verdade, Arapiraca é um dos municípios mais novos aqui, não é? Se você for para Palmeira tem 300, quase 400 anos. Se vem para Arapiraca completou agora 90 anos, 86, né? O Penedo tem 500. Quase isso. Uhum. Então a gente verifica o seguinte, há um problema familiar. Mas sem querer falar em política, mas olha, existe uma coisa que a gente precisa colocar em ponto. Primeiro, é o conhecimento do banco em termos de taxas. Há uma desinformação. Eu estava conversando agora, eu sou delegado. Na verdade, acho que a gente tem que quebrar esse preconceito, né? Dentro do Cicobi, porque na verdade as pessoas entendem o seguinte: olha, só para você entender que banco particular, os grandes bancos particulares, só tem um objetivo: lucro. O Banco do Nordeste, BNDES, o Banco de Cooperativas, Sicredi, Cicobi, Banco da Amazônia. Esses bancos, eles não visam lucro em termos, eles visam desenvolvimento.
Só que eu acho assim que não chega, a mídia é muito cara, então não chega. Por exemplo, ele agora estava dizendo aqui que é uma taxa de juros de 5%, tal. Quer dizer, você tem banco aí que cobra 20%, 30%, 40%, e você vai lá, o cara não quer nem saber, quer que você seja inadimplente, porque cada vez vai. Mas a gente tem que encontrar uma forma, e eu acho que a instância, quanto mais. Sim, quanto mais. Eu acho que você Vou devia falar fazer mais. sabe? Eu acho que você devia levar as instituições de cooperativas, Sim. tanto da Unimed como do Sicoob, Banco do Nordeste. Sim. Eu acho que eles precisam saber que é diferença a cobrança. A outra coisa que você falou, e aí não é esse governo, nem um outro, é todos os governos, é o seguinte: por que o cara não quer saber da contabilidade? Porque ele sabe que se ele informar que ganha 100 mil, vai pagar metade de imposto. Esse é que é o problema. A gente precisa mudar a cultura, né, dos políticos desse país, entender que o empresário... Porque, olha, eu tenho conversado muito com o pessoal da Federal Alagoas, a gente colocou o seguinte: tudo que se tem nesse país, tudo que vem de dinheiro, vem do empresário e do trabalhador. São os impostos dos empresários e trabalhador. Nenhum político, nenhum tem dinheiro, o dinheiro é nosso. Aí você pega, eu acho que essas entidades, e aí está a Estância, e está a Federal Alagoas, está associações comerciais, precisam entender a força que eles têm de dizer assim: olha, não pode ter um juro desse para quem quer empreender, para quem quer ter. E aí fica o gerente do banco, certo? Fazendo tripas corações para tentar remediar isso, quando o cara diz assim, porque do mesmo jeito que ele falou, e aí eu digo com sinceridade, do mesmo jeito que você falou que tem uma alegria quando vê alguém crescer, você deve ter recebido uma pessoa desesperada porque deve estar com a propriedade piorada, etc. Então, o que a gente precisa entender é uma junção. Eu acho que o empresário está sendo explorado e o trabalhador demais. E isso não é agora, é muito tempo atrás, entendeu? Eu recebi agora um link agora, o total do que a gente paga de presidente, político, vereador, pró-vereador, Câmara. Você veja, o estado de Alagoas. Isso eu estou falando assim de coração, o estado de Alagoas. O estado de Alagoas pode ter 102 municípios? Tem mais que o Rio. Quer dizer, você chega, é uma coisa interessante. Como é que eu posso ter um município se 99,9% há mais de 30 anos ele vive do dinheiro dos outros, de FPM, de FPM. Ele não gera nenhum imposto na cidade. Então são coisas além, e o gerente tem que lidar com isso. Agora, o que eu fico triste, sabe, Lucas, é você ter um cara com aquela vocação, tá lá com a sua vaquinha, tá lá com... E ele é o principal projeto, não conhece assim como ele pode ter o Sebrae, como ele pode ter o Banco do Nordeste, como ele pode ter o financiamento, inclusive com vários até a fundo perdido, né? Parte do financiamento. Mas sendo explorado, sabe? Sendo explorado. Mas eu acho que esses assuntos que vocês estão tratando, esses encontros que vocês estão fazendo, cada vez mais você vindo aqui, indo para a imprensa, eu via hoje o que vocês falam, isso eu acho um esclarecimento. Agora, o que a gente vê, a cultura, é que muita gente tem medo do banco. Não é no banco, não é de banco, tem medo de coisa, porque é impressionante. O pessoal fica... E você com essa oportunidade, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande nos próximos 10 anos, principalmente se Arapiraca entrar na instância, e a gente fizer um projeto de médio e longo prazo, a gente pode trazer um turismo aqui maravilhoso. Porque essa última feira demonstrou que essa região, e com você, com esse estudo que você está fazendo, com as caçaçarias, com tudo. Olha, nessa feira, você não pôde estar presente porque você... Eu estava, viu? Só no sábado. Você estava em São Paulo. Tava viajando. Você estava representando, aliás, você estava vendendo o nosso estado gratuitamente, né? Mas aqui, grande parte das pessoas que estavam na feira eram micro e pequenos empresários. Sim. E a sua cachaçaria estava pelo menos de 6 a 7 lá. E eu olhava para a cachaça. Toda vez que eu olhava a cachaça, eu me lembrava de você. Você devia estar lá. Porque realmente as pessoas... Então, olha, vamos falar agora do... Não, eu só queria completar aqui. Completar aqui. É o seguinte, eu acho que o papel da instância é também, além de trazer para perto, é da gente quebrar esses preconceitos. Preconceito da cachaça, preconceito do banco, preconceito do cooperativismo, do associativismo. Esse é o nosso papel. E além, muito mais do que isso, a gente tem que trazer para perto pessoas.
Pessoas que queiram trabalhar, que acreditem na região, que acreditem no seu potencial, no seu produto, no seu serviço, para que a gente possa avançar. Além disso, o que é que eu falo mais? A gente tem que trazer pessoas boas para perto. Eu sempre falo, junte-se com os bons e você vai ser melhor ou iguais a eles. Junto com os maus, você vai ser igual ou pior do que eles. Então, a gente tem que ter todo mundo perto. A gente só tem 4 anos. 4 anos de IGR é muito pouco. A gente já avançou muito dentro das demais. Alagoas é o 3º estado no Brasil que é de sucesso nas IGRs. Mas a gente precisa avançar muito mais. E principalmente a relação com o setor público. Porque apoio, ele que fomenta, ele que vai abraçar, ele que vai nos dar. E ele né? vai ter o retorno. E ele que vai ter o retorno. Porque assim, a tiazinha lá doce que eu falo, ou a da tapioca, a tiazinha da tapioca, ou eu que sou uma agência de viagens, eu também tô pagando imposto. E esse imposto ele tem que retornar para a região, ele tem que retornar para mim também. Né? Então, assim, acho que esse é o nosso papel. E a gente tem que avançar. Por isso que a gente tá aqui, né? E qual é o principal... eu ia perguntar, na verdade, assim, a mensagem que fica para as regiões que ainda não enxergam esse impacto que o turismo ele pode estar gerando, e qual é o principal impacto imediato que quando uma região dessa ela começa a dar voz, né, e poder ao turismo, ela consegue enxergar. Eu sempre falo que não existe região turística sem comerciantes. Não existe. Então não vai existir. Né? Tem que ter comerciante, tem que ter gente lá para vender, tem que ter gente para oferecer. E aí eu acho que a governança ela vem para isso mesmo, para impulsionar a regionalização, a gente atrair, além daquilo que a gente tem, pensar fora da caixa, criar fora da caixa, fazer as coisas acontecer fora da caixa. Eu me lembro quando eu assumi lá atrás, e aí dizia assim, essa IGR aí não vai dar em nada, foi a que mais avançou no estado. E olha que eu tô ali coladinha com o litoral sul e o litoral norte, que tem a referência fora, internacionalmente Alagoas falando, mas a nossa IGR avançou muito mais. E aí, aonde entra o papel da regionalização e da interiorização? Como? E aí, entra o sentido de perto que a gente às vezes não tem, né? E aí, esse primeiro papel de trazer para perto, dizer, a gente tem turismo aqui, a gente tá pronto para fazer isso aqui, a gente quer fazer acontecer, venha que vai dar certo, né? Então, é isso, eu acho que a gente tem que avançar nisso. Olha, só para vocês tomarem conhecimento, vocês sabem que o aeroporto de Penedo já está todo pronto. Pronto, está esperando só algumas reparações. A sociedade civil, todo mundo junto, as prefeituras aqui da região, porque agora tem que ter uma autorização da ANAC, alguma coisa para poder operacionar. Isso. Nós estamos agora também no meio do projeto do grande aeroporto de Maragogi. Isso. Então o turismo vai ser um ponte. Aqui em Penedo você vai ter um aeroporto de média... Vai ter a ponte também daqui a pouco, Você já vai ter ligar. a ponte que vai... já há um projeto, já fiquei sabendo, o prefeito autorizou, graças a Deus, já está autorizado com verba, a SEASA, sim. que vai ser um posto de também geração de impostos. Aliás, a SEASA, o projeto já começa, acho que vocês deviam ter um box lá dentro da SEASA, só uma opinião. Agora, a assessoria... Vamos levar o Banco do Nordeste para o mundo! E também parece que vão autorizar a duplicação de São Sebastião a Penedo. Já tem data marcada, meu querido. Então, tudo isso, você veja que isso aqui vai ser, né, em termos de turismo, em termos de negócio, de todos os segmentos, todos ganham, né, vai ser muito grande. Agora, fala um pouquinho aí de vocês, o que é que vocês estão precisando, o que é que vocês esperam, e reforce o convite para o dia 3 de junho, né, que é obrigação de todos. Você vai estar lá, né, Regis? Lógico, já Lucas, eu quero você empreendendo nesse destravando. E nós vamos filmar lá, viu? Vamos fazer uma assim, olha, vocês não tem desculpa, é para lotar. Olha, a classe lá de cima, eles têm medo de multidão. Então tem que estar todo empresariado, tem que ter uma representatividade. Tem que ter o apoio para essas pessoas que junto com ela que fazem a estância. Vocês têm que ir para lá. Então vamos lotar, fazer assim uma galeria naquilo ali que não tem mais espaço. Tá certo? Fechou. Diga lá como vai ser. Faça o convite aí pra gente. Olha só. O Banco do Nordeste vai estar em peso lá. Até porque, como a gente iniciou esse processo, a nossa presença lá, não só
da área de desenvolvimento territorial, aqui representada pelo Claudevan, que vai vir o gerente de desenvolvimento estadual, né? Também o Manuel Roberto vai estar aqui. Só um detalhe, desculpa, depois a gente vai gravar, tá aqui o nosso gerente, Claudinho, depois a gente vai gravar só com ele aqui rapidinho, tá? Claudio, depois você senta aqui um pouquinho. Que ele tá dando todo o apoio aqui, e vocês precisam saber quem é essa pessoa. Ele fica mandando as colas para mim, né? Diz, fala isso, fala aquilo, fala isso. Não fala disso. Não, tá recebendo no ponto. Exato. Mas ontem eu convidei o novo superintendente, a gente muito recentemente, segunda-feira ele tomou posse aqui no estado, o superintendente Tomé, que é o novo superintendente do Banco do Nordeste para o estado de Alagoas, e ele confirmou que ele vem com o staff da superintendência para cá. Vem para a agência, vem participar e vem reunir com as lideranças locais, vem reunir com os empresários, vem conhecer a nossa realidade. Então, como a gente está se preparando para receber muita gente, a gente espera que realmente tenha muita gente para a gente conversar. Tenha muita gente para participar conosco, tenha muita gente para colocar, o empresário colocar suas dores, seus problemas, quais são os caminhos para a gente avançar, porque a gente vai ter um apoio muito forte nesse dia. Então, é reforçar o convite para que, mais uma vez, o empresariado local, os interessados, as instituições que reconhecem o turismo como uma atividade que realmente relevante na nossa região, que estejam presentes aqui, lá conosco, porque eu acho que vai ser um momento de muita discussão, vai ser um momento muito rico e que a gente vai sair com muitas agendas. O nosso objetivo não é só fazer um evento por fazer um evento, é sair de lá com agendas. É com a agenda que a gente trabalha. Impactar, né? Isso, exatamente. E agora estamos aqui, depois desse intervalo rápido, fizemos uma substituição aqui do Regis e entrou Claudevan aqui. Seja bem-vindo, Claudevan. Fala um pouquinho do seu trabalho hoje, quem é o Claudevan, que ele representa dentro do banco, né? E para todo esse público que a gente está abordando. Boa noite. Agradecer aqui o Regis pela gentileza, né, de ceder um pouco o espaço aqui para a gente se apresentar. Como vocês falaram, meu nome é Claudevan. A minha função atual lá no Banco Nordeste é agente de desenvolvimento. A ideia é a gente fazer essas conexões, como o Fred muito bem frisou, né? E essa parceria com a instância do turismo, com a instância do Agreste, na verdade, e todos os empresários ligados ao turismo aqui na nossa região é de fundamental importância para a gente avançar no turismo, né? E é isso, agradecer vocês pelo espaço cedido, as parcerias, né, de Sebrae, da própria instância, enfim, do governo do estado de Alagoas e dos municípios que integram a instância, que sempre nos acolhe e dá esse apoio. E é isso, a gente vai caminhar de mãos dadas e avançar, não é isso, Vânia? Isso. Eu queria perguntar para vocês aqui, a gente conversando sobre o público, né? Sobre todo esse relacionamento que vocês têm com o empreendedor e com o empresário hoje. E eu queria saber se em algum momento sempre tem alguma história, né, de um empreendedor, de uma empresa que foi impactada, que acaba marcando, né? Eu queria saber se vocês lembram ou recordam de uma agora para a gente comentar. Não precisa citar, mas... Fred, quer fazer as honras? Não, você começa. Eu vou falar das minhas próprias experiências. A gente, na verdade, tem muitas, né? Como você falou, a gente não pode citar nomes, né? Até por questão de sigilo bancário, mas a gente tem inúmeras experiências, né? No setor de turismo, por exemplo, até mais cedo eu falava com a Evânia, e aí eu acho que é um ponto, inclusive, Fred, para a gente avançar nisso aqui, que é esse sentimento de pertença, de que realmente a nossa região tem essa vocação para o turismo. Eu lembro que há um pouquinho de tempo atrás, quando a gente iniciou nossas atividades, principalmente no município lá de Piranhas, que naquele tempo engatinhava, né, no turismo, né, e a gente notava neles esse sentimento, né, Vânia, de que a cidade tinha um potencial, de que ali que Lampião foi lá. Exatamente, e o pessoal defendia com unhas e dentes, sabe, Regis? Lá em Piranhas, a gente fazia um trabalho semelhante desse lá. E aí... não foi nenhuma coincidência, né, que a gente notava que aquilo ali realmente ia avançar. Hoje Piranhas é um polo turístico. Recebeu ano passado 1,5 milhão de pessoas. Pois é, um polo. E aí o que acontecia na cabeça das pessoas? Eles sabiam disso, quem era de lá, né? Quem era da região sabia que tinha um potencial. O que é que faltava? Os investimentos. E aí, Fred, naquela época, né,
o banco aportou muito recurso, né? Eu acho que até hoje os principais equipamentos turísticos de lá, né? Pousada, restaurante, certamente tem o apoio do Banco Nordeste, tem a parceria do banco. E eu acho que está faltando, Evane, exatamente isso. A gente identificar no empresário daqui da nossa região esse sentimento, né? De alguma forma tratar com eles e desenvolver neles esse sentimento. O Agreste tem potenciais e pode mais à frente esbanjar todo o seu potencial, né? E o Banco do Nordeste, né, isso o Fred está aqui para apoiar, estar junto, andar de mãos dadas com o empresariado. Bacana. Deixa eu contar uma experiência que a gente, e normalmente quem passa por agências grandes, passa pela capital, normalmente você pensa, olha, poxa, teve um financiamento do hotel, teve aquele encontro com o pessoal do grupo empresarial, mas eu quero trazer meu testemunho para outro lado. Quando eu ainda estava na agência de Penedo, um dia fui fazer uma caminhada à noite, depois fui tomar um café numa padaria que tem lá e encontrei com um artista local, que a pessoa física dele é o extremo oposto da personagem. O artista, vou falar o nome, a Poderosa, para quem conhece, a artista Poderosa, é aquela coisa espalhafatosa de tirar onda, de brincar e tudo, com muito respeito, mas e o artista é uma pessoa comedida, que fala baixo, que é super tímido. E nisso a gente começou a conversar durante o café. Uma anotação, cara, o que tu tanto anota aí? Não, Fred, é o seguinte, que eu tô escrevendo um espetáculo. Aí eu, massa, e aí? Não, eu tô só pensando, porque você sabe, Penedo, eu acho que eu não vou conseguir avançar. Velho, o que a gente precisa hoje para prender o turista aqui em Penedo é ter também a nossa vida noturna aqui. Quer dizer, você tem a atração do Rio, tem a atração histórica da cidade, mas, poxa, a gente tem um dos teatros mais bonitos do Brasil, e que a gente não tem uma atração local noturna aqui. Por que tu não escreve esse espetáculo? Não, eu vou precisar de muita coisa e tal. E ele, comedido, mas ao mesmo tempo ele muito desejoso por aquilo, e na conversa eu dizendo, cara, inclusive, eu não sei se você sabe, mas esse segmento de espetáculo aí é financiável. Vamos. Aí ele foi pensativo, ele muito comedido em relação às coisas. De repente chega o meu gerente de MP e diz, aquele cara que tu conversou tá fazendo financiamento aqui para comprar figurino, velho. Aí eu, cara, que coisa massa. Eu não sei se a minha conversa teve essa influência toda. Eu quero crer que tem, né? Aliás, eu fico muito satisfeito e muito orgulhoso em pensar nisso. Com certeza tem. Mas pensar que um artista local, ele conseguiu montar o espetáculo dele, ele começou a levar a arte, o humor, a felicidade que ele traz para as pessoas através de um bate-papo num café, poxa, aí realmente vai para aquele lado. Por que a gente se empolga, né? Por que a gente realmente quer fazer essas coisas? E é a minha experiência assim, mais vívida nesse segmento. É isso. Inclusive, você falando disso, tem muito a ver sobre a ideia do network. O network é isso. No network ele pode acontecer de uma forma grande em grupos, mas cada conversa é importante, né? Cada troca. Cada troca, cada experiência que a gente consegue desempenhar é um negócio que é impactado, né? Pessoal, a gente está chegando nos últimos minutos do nosso podcast. Inclusive, antes da gente finalizar, eu quero falar aqui que a gente recebeu mimos, né? Nós recebemos mimos aqui que a Ivânia trouxe, né? Ó. Olha. Do Taverna. É da terra, viu? Da terra, daqui. E a Rota da Cachaça. Ela falou um pouquinho no episódio que a gente fez, tem mais ou menos 2 episódios anteriores. Eu não vou dar spoiler, você vai ter que ir no outro vídeo para assistir.
mas ela fala um pouquinho sobre a Rota da Cachaça e muito top mesmo. Conheça, né? E Conheça, porque vale a pena. É um produto nosso, é um produto de Alagoas, é um produto do Agreste. E aí você vai ter uma experiência com os melhores engenhos do estado de Alagoas. Olha. Inclusive, pessoal, antes da gente partir para a mensagem final deles, eu quero falar aqui também sobre os nossos parceiros, né? Sempre está com a gente aqui, Croaçaria da Dressa, deixando o nosso podcast, o episódio muito mais delicioso para que vocês possam aproveitar. E como vocês podem ver, estamos de casa nova, estamos aqui na Luz Treinamentos, certo? Então, toda a equipe aqui, o Adriano está ali atrás das câmeras, que está fazendo toda essa produção acontecer, né? Pedro Paulo, um abraço para você por ter abraçado o projeto também, estar junto com a gente nessa. Pessoal, para a gente finalizar, eu queria que cada um deixasse uma mensagem, né? O nosso público aqui é o público empreendedor, né? A gente foca muito em trazer esse conteúdo de empreendedorismo, né? Eu queria que cada um deixasse a sua mensagem. Pode ser direto para a câmera, pode ser para a gente, então fica à vontade. Começando pelo Fred. Obrigado. Bom, o que a gente fala para o empreendedor? Acredite na sua ideia, acredite no seu potencial e acredite que o Banco do Nordeste é um parceiro. O Banco do Nordeste pode chegar junto da tua empresa, chegar junto da tua ideia, pode ajudar a transformar aquele teu planejamento de muitos anos em um negócio rentável, um negócio seguro, né? Em condições que são efetivamente adequadas ao teu negócio, certo? Porque a nossa missão é essa, é realmente impactar vidas, é impactar negócios, é impactar a nossa região, produzindo bons negócios. Então, contem conosco, a gente está lá à disposição. Vocês podem manter contato com a gente diretamente na nossa agência. Como eu disse, a gente tem toda uma plataforma de atendimento. Você pode contatar a gente também através do site do banco, certo? Reclamações, sugestões, elogios, tudo é bem-vindo, certo? Mas procurem o banco, que o banco é o parceiro para que você possa fazer o teu negócio acontecer. Obrigado. O que me cabe dizer que nesse finalzinho vamos avançar juntos, eu acho que é isso. A regionalização ela nos permite avançar juntos e nos fortalecer cada vez mais. Então, próximo dia 3, às 10 horas da manhã, lá no auditório do Senac. Lá. Você que é empresário, seja do pequeno ao médio ou grande, vem estar conosco. Venha ouvir o que o nosso parceiro Banco do Nordeste tem para oferecer. E aí, vamos avançar juntos, né? É isso. É isso, Evânia. Reforçar o convite, né? Dia 3, você empresário, você que tem um sonho para o seu negócio, venha ver as oportunidades que o banco tem para realizar esses sonhos, né? A gente tem esse, entre aspas, hábito de fazer com que as empresas, né, cheguem nos objetivos que o empresário quer. Então, se você tem um sonho para conquistar na sua empresa, vem compartilhar com a gente. Quem sabe você não encontra no Banco Nordeste o parceiro adequado para isso. E agora, infelizmente, vamos ter que finalizar esse episódio. Mas vocês podem continuar acompanhando a gente em todas as nossas redes sociais, tá? Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque aí você vai poder acompanhar todos os cortes, todos os próximos episódios que virão. E o Regis está ali atrás das câmeras, mas nos vemos no próximo episódio do podcast Destravando. Simbora!